Bem-vindos de volta ao debate promovido pelo G1 entre os candidatos à Prefeitura de Guarulhos. Neste segundo bloco, como foi combinado entre o G1 e os candidatos, eles vão responder a perguntas feitas pelos jornalistas do G1. A dinâmica vai ser semelhante à do primeiro bloco. Um candidato vai ter direito a 1 minuto para responder essa pergunta e um outro candidato terá 1 minuto para fazer o contraponto. Então vamos lá fazer o sorteio da primeira pergunta, que foi elaborada pelos jornalistas do G1, e o tema dessa pergunta é creches. O sorteio, a ordem das respostas, foi feita por sorteio antes do debate e coube a Eli Correia Filho, por favor, aqui responder a pergunta, e o contraponto será de Carlos Roberto. Por favor, assuma aqui a posição. A pergunta sobre creches, feita pelos jornalistas do G1, é a seguinte: mais de 8 mil crianças aguardam por uma vaga na fila da creche em Guarulhos. Com que dinheiro o senhor irá reduzir esse déficit? Eli Correia Filho, 1 minuto para a sua resposta. Bem, a educação também é um grande problema na cidade de Guarulhos, já que, diferente de outras cidades mais evoluídas, ainda tem 3 turnos para as crianças do nosso município, que acabam estudando 2 horas e meia, 3 horas. Mas, focando na creche, a creche é um grande problema na cidade de Guarulhos, já que as mães não conseguem trabalhar, os pais não conseguem trabalhar, porque existem creches em 2 períodos. Nós iremos criar a creche noturna. Nós criaremos também e daremos uma sustentação até na alimentação escolar. Eu tive várias oportunidades de visitar algumas creches e vi que a qualidade da merenda com as crianças, que às vezes realizam uma refeição apenas por dia, é muito abaixo. Primeiro, precisamos diminuir os comissionados que inflam a máquina da prefeitura e rever todos os contratos, a fazer uma verdadeira auditoria na Secretaria da Educação para que a gente possa devolver um pouco de dignidade àqueles que precisam de uma creche para o seu filho. Obrigado, candidato Carlos Roberto. 1 minuto para o contraponto. Nós sabemos que Guarulhos está num caos. Inclusive, candidato Eli Correia, o senhor está deputado federal. O senhor se omite de vez em quando, porque a responsabilidade é muito grande. Gostaria de ver o senhor trazendo esses benefícios para a nossa cidade. Eu, enquanto prefeito, eu vou trabalhar no governo do estado, no governo federal, eu vou trabalhar fora do país para trazer recursos para que a nossa população não passe mais o que está passando. Com relação ao emprego que existe em Guarulhos, ou melhor, a lista de pessoas que existe em Guarulhos, me parece que o senhor quer continuar a administração que aí está. Eu queria saber, de fato, se o senhor é representante do Eli Correia ou é representante do PT, daqueles que estão na prefeitura hoje. Ok, muito obrigado. Por favor, retornem aos seus lugares. O candidato pediu o direito de resposta, a direção de jornalismo está analisando. Não, foi apenas uma crítica, já temos resposta. Foi uma crítica, críticas são normais, um debate que não é aceito é ofensa pessoal. Aí, nesse caso, o senhor teria o direito de resposta. Então, vamos à segunda pergunta, formulada pelos jornalistas do G1. E esta segunda pergunta é sobre o tema emprego. De acordo com o sorteio feito previamente, quem vai responder a essa pergunta é o candidato Martelo. Por favor, assuma aqui a sua posição. E quem vai fazer o contraponto é o candidato Wagner Freitas. Por favor, assuma a sua posição. A pergunta sobre emprego formulada pelos jornalistas do G1 é a seguinte: Guarulhos perdeu quase 9 mil vagas de trabalho até agosto deste ano. Como o candidato vai atrair empresas e fomentar o desenvolvimento econômico em plena crise? Por favor, candidato Martelo. Bem, gerar emprego é minha especialidade. Martelo prefeito, na minha gestão, nós vamos trazer as empresas de volta. Guarulhos era conhecido como a cidade das indústrias. Hoje é uma cidade dormitório. O que eu vou fazer? Vou abaixar o ISS pela metade, vou isentar a IPTU, vou fazer toda a melhoria que o empresário quiser em volta da sua fábrica, do seu comércio, para que a gente gere emprego dentro da cidade. Porque o emprego nada mais é do que aquilo que dignifica o homem. Ele trabalha, luta, recebe para trazer o alimento para sua casa. E no primeiro ano, eu trazendo 25 empresas de volta, com certeza, a 200 empregos cada um, eu trago 5 mil empregos no primeiro ano. Ou seja, nós vamos de encontro aos empresários. Além de não deixar os empresários saírem de Guarulhos, nós vamos trazê-los de volta.
com a baixa do ISS, isenção de IPTU, para que gerarmos imediatamente 5 mil empregos no primeiro ano. Obrigado, candidato Wagner Freitas. 1 minuto para o contraponto. Eu quero falar para você, guarulhense, que está desempregado. Desde criança eu escuto dizer que a nossa cidade acumula empresas que vão deixando por falta de uma política fiscal, por falta de um diálogo com o poder público. Nós acumulamos várias empresas que saíram nesses últimos 16 anos, aliás, desde a minha infância, nos últimos 30 anos. Eu quero ser o prefeito que vou fomentar o desenvolvimento. É preciso que não sejamos um governante arrogante, que pense que as empresas não têm um papel importante na geração de impostos, de recurso e na geração de empregos. Sendo prefeito de Guarulhos, estabelecerei pessoalmente uma política de desenvolvimento, uma política de reajuste fiscal, de ajuste, para que tenhamos novas empresas na cidade. Nosso município cresceu desenfreadamente e a nossa cidade fisicamente é muito bem posicionada. Por isso, os governos não dão atenção às empresas. Serei um prefeito que vou fomentar o desenvolvimento e trazer novas indústrias. Obrigado, candidato. Por favor, retornem aos seus lugares. Neste segundo bloco, nós estamos apresentando aos candidatos perguntas formuladas pelos jornalistas do G1. Eu peço aos candidatos que não fujam do tema proposto, afinal, os eleitores querem saber as suas propostas, o que os senhores pensam em relação às soluções que Guarulhos necessita. E o tema agora é transporte. Pelo sorteio, a resposta será dada pelo candidato Carlos Roberto. Por favor, assuma aqui a sua posição. E quem deveria fazer o contraponto seria o candidato Jorge Wilson, mas como ele não compareceu, o lugar dele vai ficar vazio, portanto a gente só vai ter a resposta do candidato Carlos Roberto. O tema é transporte e a pergunta é: qual o seu principal projeto para o transporte público? 1 minuto. Como eu me considero um homem preparado, experiente, eu falo para vocês que é uma coisa de gestão. A administração de Guarulhos abandonou absolutamente todos os setores, por isso nós estamos nesse caos. Nós precisamos ter a meritocracia no nosso município. Não mais pessoas indicadas por partido, pessoas que estão lá só por uma acomodação política, pessoas de outros estados, inclusive dentro da nossa cidade. Nós vamos resolver, sim, resolver os problemas da nossa população, que anda que nem sardinha enlatada nos ônibus. Isso para mim é uma vergonha. O município de Guarulhos, com a arrecadação que tem, com a disponibilidade que tem de toda a sociedade, não é possível continuar com esse modelo. Nós vamos mudar o modelo. Vamos mudar, inclusive, as condições das ruas e das avenidas da nossa cidade. Isso sim é pensar no transporte e nas pessoas. Isso é pensar no conforto da nossa população. Muito obrigado pela resposta. Vamos então a mais uma pergunta formulada pelos jornalistas do G1. E desta vez o tema é educação. Pelo sorteio, quem vai responder é o candidato Wagner Freitas, por favor, assuma aqui o seu lugar. E o contraponto será do candidato Guti, por favor, assuma aqui o seu lugar. A pergunta sobre educação, este é o tema, é a seguinte: o senhor pretende municipalizar os anos finais do ensino fundamental com que dinheiro? Olha, nós temos uma das maiores cidades do país. Se tem uma coisa aqui em Guarulhos, não falta é dinheiro. A diferença é saber administrar o dinheiro público e dar prioridades nos gastos. À frente da prefeitura, serei um prefeito que investirei na educação. Nós temos aqui relatos, a Secretaria de Educação já consome quase R$1 bilhão por ano. Temos um desperdício de dinheiro público tremendo. Com a economia, com os ajustes que nós faremos, porque falta dinheiro na cidade, nós iremos investir nas creches, melhorar a municipalização e trazer a responsabilidade para o município. O que não pode é gastar 10 milhões para espantar pombos. O que nós precisamos é colocar lousas digitais nas salas de aula, melhorar o nível de educação. O filho da pessoa humilde não passa no vestibular porque não tem qualidade acadêmica. Nós precisamos diminuir isso. Eu venho da periferia, eu sei o problema que você passa. Obrigado, candidato Guti. 1 minuto. Enquanto vereador, como o candidato Wagner citou, fiscalizei esse gasto de R$9,5 milhões que queriam gastar para combater pombos. Conseguimos interromper esse gasto. Mas, infelizmente, dinheiro não é problema para a cidade. Graças a Deus não é problema para a cidade. Infelizmente, o problema é administração. Mas não dá para se falar em municipalizar o Fundamental 2, que foi a pergunta
em tela. Nós temos que primeiro resolver o problema das creches, porque hoje, e corrigindo o dado, são mais de 10 mil crianças fora das creches hoje em Guarulhos. Nós precisamos resolver esse problema primeiro, porque a Constituição Federal apregoa que o município primeiro tem que zelar pelas salas mais baixas. E com certeza nós vamos conseguir resolver através de convênios. Não dá para se pensar em construção, porque a cidade está falida. Então, através de convênio, a gente no primeiro ano consegue zerar a demanda por creches na nossa cidade. Muito obrigado pela resposta. Por favor, retornem aos seus lugares. Vamos então a mais uma pergunta preparada pelos jornalistas do G1. O tema agora é água. E pelo sorteio, quem responderia a essa pergunta seria o candidato Jorge Wilson, mas como ele não veio, o lugar dele ficará vazio. Porém, o candidato Eloy Pietá tem direito ao contraponto. Na prática, ele vai responder sozinho a essa pergunta. A pergunta que é sobre água. Como garantir fornecimento de água diariamente em uma cidade que não possui disponibilidade hídrica? Candidato Eloy Pietá, 1 minuto para o senhor. Veja, quando eu assumi a Prefeitura de Guarulhos, havia uma enorme crise de abastecimento de água. 15 dias havia bairros que ficavam sem água. Investimos enormemente fazendo a setorização do abastecimento d'água, fazendo reservatórios, fazendo redes de abastecimento de água. O grande problema que nós temos é o que a pergunta diz. Guarulhos tem que comprar água por atacado da Sabesp. Nós tínhamos 5% de água produzida no município. Quando terminei, eram 13% de água produzida no município. Mas 87% vem da Sabesp, que deixa de nos fornecer cerca de 1.000 litros por segundo para abastecer o conjunto da cidade. Nós vamos querer, junto à Sabesp, fazer com que ela forneça completamente a água por atacado que precisamos para evitar problemas no abastecimento. Muito obrigado. Por favor, retorne ao seu lugar. Vamos então a mais uma pergunta preparada pelos jornalistas do G1, nesse segundo bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Guarulhos. O tema é esgoto. Pelo sorteio, quem responde é o candidato Guti. Por favor, assuma o seu lugar. E o contraponto será do candidato Eli Correia Filho. Por favor. Então, a pergunta sobre esgoto preparada pelos jornalistas do G1 é a seguinte. Guarulhos trata hoje menos de 10% do esgoto que produz. Como o senhor vai resolver esse problema? Candidato Guti, 1 minuto para a sua resposta. Na verdade, segundo a Sabesp, Guarulhos trata menos de 2% do seu esgoto. Foram gastos milhões e milhões nas estações de tratamento de esgoto, mas infelizmente não há a ligação da estação de tratamento de esgoto até a sua casa, até a fábrica, até o comércio. Nós precisamos resolver isso com um projeto de infraestrutura. Sabemos, novamente, repito, que a atual gestão, a gestão do PT, faliu a nossa cidade. Para que a gente consiga investir e consiga fazer com que essas ligações existam de fato na nossa cidade, nós precisamos buscar investimento externo. Nós precisamos buscar os bancos de fomento, dinheiro a fundo perdido, para que a gente consiga investir. Sabemos que, por exemplo, o BID, que é o Banco Internacional, ele empresta para cidades que estão em desenvolvimento para fazer esse tipo de obra de infraestrutura. Então, vamos fazer projetos para que a gente consiga ter recursos e, de fato, investir nas ligações, nos coletores da nossa cidade. Obrigado, candidato Eli Correia Filho. 1 minuto para o seu contraponto. Bem, existem muitos problemas na cidade de Guarulhos, mas eu não tenho dúvida que o SAAI é um grande gargalo da cidade. Além da dívida bilionária que tem o SAAI, nunca foi planejado o tratamento de esgoto e de água, o fornecimento de água. Isso é muito triste porque acaba inviabilizando qualquer recurso que venha do governo federal, qualquer recurso que venha do governo estadual para investimento na cidade. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos ter um diálogo bem aberto e franco com o governo do estado. O governo do estado é que vai abrir portas para financiamentos para que a gente possa ter investimentos a médio e longo prazo. Não podemos nos enganar que vai ser da noite para o dia, vai ser num passe de mágica, mas vai ser com muita dedicação, com muito diálogo, muita conversa e indo atrás realmente de investimentos, mas para trazer o mínimo de dignidade que a população de Guarulhos espera. Isto é uma situação crítica, mas será prioridade no meu primeiro dia do meu governo.
Muito obrigado. Por favor, retornem aos seus lugares. Nós estamos chegando ao fim deste segundo bloco, em que estamos apresentando aos candidatos perguntas feitas pelos jornalistas do G1. E esta aqui é a última pergunta, que tem como tema Cumbica. Pelo sorteio, quem vai responder é o candidato Eloy Pietá. Por favor, assuma o seu lugar. E o contraponto será do candidato Martelo. Por favor. Então, o tema dessa última pergunta, preparada pelos jornalistas do G1, o tema é Cumbica, e a pergunta é a seguinte: o aeroporto de Cumbica é a principal porta de entrada do país. Como aproveitar isso e tornar a cidade mais atrativa para os turistas? Candidato Eloy Pietá, 1 minuto para a sua resposta. O aeroporto de Guarulhos, ele mudou a economia da cidade, uma vez que a logística se tornou muito importante, os hotéis prosperaram na cidade de Guarulhos e o turismo de negócios cresceu na cidade. Nós vamos fazer um concurso internacional para um projeto viável que substitua os presídios que estão na saída do aeroporto por um grande centro de convenções internacional, nacional, que há espaço ali. Nós resistimos, quando fui prefeito, intensamente à construção dos presídios. Entramos na justiça, infelizmente perdemos, e agora nós queremos recuperar aquela área importantíssima, porque vai tornar Guarulhos um centro de convenções nacional muito importante. Obrigado, candidato Martelo. 1 minuto. Bem, e Cumbica é muito importante. Se eu fosse o prefeito à época do Eloy Pietá, os presídios não estariam lá. Ele não conseguiu realmente tirar dos presídios ali de Cumbica, da região do aeroporto, porque ele não tem um contraponto junto ao governador. Governador PSDB, Eloy Pietá, PT, ou seja, não dá liga. O aeroporto é muito importante na cidade. O aeroporto, nós temos ali milhares e milhares de pessoas que transitam ali todos os dias, milhares e milhares de pessoas levam o seu sustento para a cidade de Guarulhos, trabalham ali. Por isso eu disse que, além de canalizar o Paquirivu, vou abrir 2 pontes, fazendo com que as pessoas adentrem ao aeroporto, para daí sim dar flexibilidade, dar direcionamento para as pessoas, transitar no aeroporto com mais facilidade e entrar na Hélio Smith com maior clareza. Nós vamos fazer com que o aeroporto venha... Obrigado, candidato. Agora... Lamentavelmente, seu tempo terminou. Por favor, retornem aos seus lugares. E assim, nós concluímos o segundo bloco com perguntas que foram feitas pelos jornalistas do G1. Antes de fazermos um breve intervalo, vamos ver o que os nossos internautas estão comentando a respeito do debate nas redes sociais. O Alexandre disse o seguinte: finalmente, um canal deu atenção a uma cidade deste porte. O debate está sendo muito bom. Obrigado. A gente agradece, Alexandre. Vamos ver agora o comentário da Camila Lopes. Guarulhos precisa de um prefeito que conheça a cidade, possua pensamento inovador e discurso coerente com as atitudes. Vamos ver outras opiniões de internautas. O Fernando Chaves diz que gostaria de saber propostas reais. Só estou escutando propostas genéricas. A Tamires Vieira disse: espero que a maioria dos guarulhenses esteja vendo o debate para ter um voto consciente e essa cidade finalmente possa ir para frente. Mais uma opinião de um internauta, o Herbert dos Santos. Parabéns ao G1 pelo debate, assim podemos avaliar as propostas e decidir o melhor para a nossa cidade. Que o nosso futuro prefeito possa fazer a cidade crescer como merece, opinião do Herbert dos Santos. E assim nós concluímos o segundo bloco. Voltamos daqui a pouquinho com o terceiro bloco, em que um candidato vai fazer pergunta para outro candidato. Voltamos já já, fique ligado.